Olá, seja bem-vinda, bem-vindos. É a primeira vez que eu faço live aqui, eu tô aprendendo ainda, tá, pessoal? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Olá. Olá. Lara. Olá, Lara, tudo bem? Bom, eu vou começar a live. Vou falar aqui sobre espiritualidade, manifestação da realidade, né? Quero falar um pouquinho também para vocês sobre terapia, psicoterapia, né? Eu sou formada em psicoterapia holística e o quão a psicoterapia é importante nesse processo de manifestação. Então eu quero trazer esses assuntos aqui, quero abordar esses assuntos, trazer mais praticidade para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei como que eu coloco aqui o nome da live. É a primeira vez que eu tô fazendo. Não sei nem se dá pra pôr. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na live. Então vamos lá, vamos começar, né? Olá, seja bem-vinda. Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês, quero começar a falar para vocês, abordar o assunto sobre manifestação, né? O que é manifestação? Já tem bastante tempo que eu venho estudando sobre manifestação da realidade, né? Eu li já vários livros, Dr. Joy, o Neville, né? Então eu tenho bastante conhecimento dentro desse assunto. E conhecimento para mim sem prática é a mesma coisa que nada. Então eu comecei a aplicar esse conhecimento faz pouco tempo, não tem tanto tempo assim, né? É que primeiro eu precisei sair
né, de um estado de depressão, para depois eu de fato querer estudar a manifestação, né? Manifestação no sentido de manifestar coisas na minha vida. Então, primeiramente, eu queria manifestar minha saúde mental, minha saúde emocional. Então, eu entrei nesse mundo principalmente para manifestar isso, né? Manifestar a saúde emocional. E eu entendi que manifestação está muito relacionada ao corpo, não só à mente, né? Muita gente fala de pensar positivo. Muita gente fala sobre pensamento positivo, mas o pensamento em si, ele não manifesta, né? A manifestação, ela tá no corpo, é quando a gente, de fato, coloca aquela informação no corpo e o nosso corpo, que é o nosso inconsciente, ele acredita, ele aceita como verdade aquilo. Então, eu quero trazer aqui para vocês mais sobre isso, mais sobre o corpo. Como o corpo é importante no aspecto da manifestação, né? Como a gente manifesta através do corpo. E não só mentalizando, não só visualizando, né? Tem pessoas que têm dificuldade em visualizar. Então, é essencial trazer pro corpo. E quando eu entendi isso, isso começou a fazer mais sentido para mim e a dar mais certo. Sejam muito bem-vindos. Quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Então, manifestação, para mim, não está muito conectada com o corpo. O nosso corpo é o nosso inconsciente, né? É o nosso sistema nervoso precisa acreditar que aquilo é verdade, né? E não só a mente, no caso. Então, o nosso corpo precisa sentir, o nosso corpo precisa ir junto, né? É por isso que tem muita gente falando sobre manifestação. Cada pessoa, na verdade, ela acessa o conhecimento, né? De uma determinada forma. Por mais que todo mundo esteja mais ou menos falando a mesma coisa, mas todo mundo consegue realizar a manifestação de fato de diferentes formas. Porque o que dá certo para mim, muitas vezes, não é o que vai dar certo para você. Então, é necessário ter um autoconhecimento profundo, né? Quando você entra nesse estado de autoconhecimento profundo, de saber quem você é, o que você, como você funciona, e você ser honesto com você mesmo, né? As suas crenças, né? Quando você acessa o seu inconsciente e você é honesta com você mesmo, você percebe que existem crenças que foram construídas na infância e você ainda vive essa crença. Só que quando essa crença passa pela consciência, quando você tem consciência dela, automaticamente você já diluiu ela. Você já diluiu essa crença. Então, é por isso que o mais importante de manifestar, que eu vejo que é o mais importante, né? São os pilares da manifestação, que eu falo de acordo com a minha experiência, né? Eu não li isso em nenhum lugar, eu não tirei isso de nenhum lugar, eu tirei isso da minha experiência. Os pilares da manifestação,
A primeira coisa é você ter autoconsciência. Primeiro você tem que ter consciência de do que está acontecendo dentro de você, então, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? Então, assim, até um problema físico, por exemplo, se você tem uma gripe, por que você está gripado? O teu corpo, ele tá te falando alguma coisa. Então, você ter essa consciência de que não existe a separação da mente, do corpo e do espírito. A gente, né, eu sei que muita gente fala sobre isso, mas na hora que a gente vai praticar, a gente meio que separa. A gente mentaliza e esquece de sentir. Ou senão a gente sente, esquece de pensar e esquece de ter a experiência. Então, a gente precisa sentir, né, de fato, no corpo, porque é o corpo que manifesta. Então a gente precisa ter essa autoconsciência corporal. Então, se você está sentindo uma dor, por exemplo, por que essa dor? Se você tem a consciência dessa dor e você perguntar para o teu corpo, por que está doendo tal lugar, né? Joelho, por exemplo, por que está doendo o meu joelho? Você vai ter a resposta. E a partir disso, você vai obter uma cura. Então, esse processo de manifestação é uma coisa que você precisa estar consciente o tempo todo. Então, o primeiro pilar da manifestação é a autoconsciência. É você estar consciente de si mesmo. Se você não estiver consciente de si mesmo, você não vai manifestar. Você pode repetir 300 mil vezes a frase. É quase impossível você manifestar. Você vai manifestar, pode até ser que aconteça, porque você conseguiu vibrar um pouquinho mais alto, talvez, ali, e acabou acontecendo. Mas não foi de forma totalmente consciente, ainda foi inconsciente, porque a gente está manifestando a todo momento, né? Mas não foi totalmente consciente. Então é necessário essa autoconsciência, a consciência do que está acontecendo em você, no seu corpo, nas suas emoções, na sua mente. Então você precisa ter o controle disso. Primeira coisa, precisa ter o controle de si mesma. Então, se a todo momento, que nem muitos mentores falam, né, que a gente não pode reagir a 3D, porque isso ficou muito famoso na lei da suposição, que a gente não pode reagir a 3D. Sim, não pode, só que você só vai conseguir não reagir se você estiver totalmente consciente de si mesmo. Você tiver uma compreensão profunda do seu estado de ser e de que aquilo que está acontecendo no 3D é só o espelho, né, do que você criou, você mesmo que criou e por que você criou aquilo. Então, eis aí uma chave. Qual é a chave? Perguntar para sua consciência, para o seu inconsciente, por que eu tô passando por isso? Faz a seguinte pergunta: por que eu tô vivendo esse problema? Vai vir a resposta. Como que eu faço para sair disso? Vai vir a resposta. Porque sempre tem a ver, tudo que você vive sempre tem a ver com você, com o que você está projetando, né? Que aí entra a física quântica, né? E eu não vou entrar nesses termos aí, porque eu gosto de uma linguagem mais simples, né? Tudo que eu compreendi foi aplicando o conhecimento na prática e tendo essa experiência e procurando passar também para vocês numa linguagem mais simples, que não adianta nada eu falar em termos técnicos aqui se vocês não adianta isso. O que adianta? É a aplicação prática. Entendem? Faz sentido isso para vocês? Vocês concordam com o que eu tô falando? João, oi.
Ver se tem alguma uma mensagem. Olá, sejam bem-vindos, quem tá entrando agora. Podem conversar comigo, tá? É que eu não tô vendo aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, o primeiro pilar da manifestação é a autoconsciência. É necessário passar pela autoconsciência. A primeira parte, que é o autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer. Não precisa se conhecer profundamente, tudo. Mas você precisa ter uma ideia de quem você está sendo, do que você está pensando, do que você está sentindo e do que você está emanando, né? Você precisa ter um controle de si mesma. Então, um exercício que eu gosto muito é o exercício da escrita, né? Então, normalmente eu escrevo, né? Eu passo também para as minhas mentoradas a escrita. Escreve tudo o que você está pensando, o que você está sentindo. E as coisas ruins você pode queimar e as coisas boas você pode manter com você. Então, isso vai ajudar você a ter a consciência de si mesma, né? A escrita, o caderno terapêutico, eu chamo de caderno terapêutico. Então, é uma das técnicas que eu passo para as pessoas terem autoconsciência. É a primeira técnica que eu passo, na verdade, na mentoria. É a técnica do caderno terapêutico para vocês terem autoconsciência, para vocês se auto-perceberem, para vocês sentirem o corpo de vocês, né? Então, assim, estar consciente. Então, naquela semana, você vai estar consciente do que está acontecendo dentro de vocês, no corpo de vocês. Então, uma espinha que sair em vocês vão estar vão perceber. Você vai perceber alguma coisa diferente, né? Então, vocês vão estar mais autoconscientes de si mesma. E depois, o segundo pilar é a cura. É o processo de cura, o processo de limpeza. É necessário cura dos traumas, curar o medo, curar as feridas emocionais, as dores emocionais. É necessário curar a sua criança interior, né? É necessário se perdoar, né? É necessário, porque assim, vocês ficam acessando técnicas de manifestação, técnicas e mais técnicas e mais técnicas, e faz isso e faz aquilo outro, só que muito aleatório. Então, é necessário um processo, um método para poder dar certo, para poder funcionar de fato. Então, é importante um método, né? Que daí você passa passo a passo. Você vai de passo a passo no processo. Em menos tempo você consegue manifestar aquilo que você deseja. Então a segunda parte é a parte da cura, né? Eu ensino na minha mentoria um processo de perdão. É um processo de cura e de perdão, parecida com o Ho'oponopono, né? Quem já ouviu falar do Ho'oponopono conhece, só que de uma forma um pouco diferente, que eu canalizei essa forma diferente, que é você se perdoar,
Você se perdoar de tudo que aconteceu com você. Não perdoar o outro. Porque eu não acredito no perdão do outro. Você perdoar a outra pessoa porque aquela pessoa fez algo contra você. Não. Você vai se perdoar por você ter permitido que o outro fizesse o que fez contra você. Porque todo perdão tem a ver com auto-perdão. E todas as vezes que você foi ferida emocionalmente por alguém, sem ser na infância, né, na primeira infância, foi porque você de alguma forma permitiu ser ferido. Então, isso é necessário muita autorresponsabilidade, muito a mentalidade de que você é Deus, muito se colocar no pedestal para você assumir que tudo que você viveu de ruim foi uma criação sua, foi uma permissão sua. Então é necessário o auto-perdão. O auto-perdão é literalmente você assumindo que você é Deus, porque você se perdoa de ter permitido que os outros fizessem. Você não coloca a culpa no outro. Você se perdoa por ter permitido que o outro fizesse aquilo contra você. Então, eu acredito nisso. Eu acho que é o que mais funcionou comigo. É o que eu vejo mais funcionando com as minhas mentoradas, as minhas clientes no geral. Então, eu ensino, né? Porque a mentoria é um processo de ensinar e ajustar. Então, eu ensino o auto-perdão. E por que o auto-perdão é importante no processo de manifestação? Porque se você não se perdoa, se você tem raiva de si mesma, por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem prático. Se toda vez que você coloca uma calça jeans, você fica com uma pochetinha, você se sente gorda, por exemplo, e você tem raiva disso, é a raiva que você tem de você mesma. Entende? E aí, essa raiva, ela fica acumulada. A sua pochete não vai sumir se você ficar com raiva de você. Então, você precisa se perdoar da raiva. Outro exemplo, se alguém fez alguma coisa contra você, te rejeitou, por exemplo, na infância, pode ter certeza que você se rejeitou antes. Você deve ter pensado, ter tido algum pensamento de auto-rejeição antes de alguém te rejeitar. Né? As coisas que acontecem com a gente nunca é aleatório. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente já fez contra a gente mesma. Nem que foi num simples pensamento. Então, se você se autodeprecia, se a todo momento você se autodeprecia, você se autodestrói, né? Se você se coloca para baixo, se você se inferioriza, se você tem vergonha de si mesma, né? Se você sente que você não é capaz, se todas essas emoções negativas que você tem contra você mesma, você não vai manifestar. Por quê? Porque tá vibrando diferente, né? Porque não é a vibração da felicidade momentânea que atrai aquilo que você deseja. É a emoção da felicidade constante. Então você tem que ser uma pessoa feliz. E para você ser uma pessoa feliz, você precisa se amar. Você precisa se valorizar. Você precisa se ser. O ser tem a ver com o ser constante. Num tempo constante. Então você tem que ser feliz. Para você ser feliz, você precisa se amar, entende? Oi, Cláudia. Sim, eu sou terapeuta, eu me formei como terapeuta. Eu sou formada em estética, na verdade, né? Estética e cosmética na faculdade, eu sou graduada.
e depois eu me formei em vários cursos de terapia holística. Eu tenho vários, eu não vou nem comentar aqui todos porque é um monte. E eu sou formada em psicoterapia holística também. Então são várias técnicas, várias ferramentas, né? Só que são conceitos da terapia que eu trago que eu acredito que seja extremamente importante para a manifestação, né? Ninguém manifesta uma coisa muito boa acreditando que é uma pessoa que é ruim, que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa triste, que é uma pessoa miserável, né? Então não tá em congruência, não tem coerência. Então, fui entendendo isso também por conta da minha experiência. Não é só o meu conhecimento, né? A minha experiência, eu era uma pessoa que eu me colocava muito para baixo. E a minha vida começou a melhorar depois que eu entendi que eu precisava me amar, né? Ter amor por mim, gostar de mim. E esse amor próprio que eu falo, não é esse amor assim... resumidamente falando, não é só o autocuidado, né? Não é você fazer uma unha, não é só você fazer uma sobrancelha, né? Ir lá e fazer massagem. Isso também é amor próprio, é você mostrar pro teu corpo que você se importa com ele. Mas eu digo amor próprio, você gostar de tudo em você, você gostar de todas as suas características, aquelas que você considera como qualidade e aquelas que você considera que não é tão qualidade, que às vezes você olha e fala que é um defeito, por exemplo. Mas eu não acredito em defeito, eu acredito que são características que algumas a gente precisa trabalhar e outras a gente precisa aceitar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de característica que eu olhava pra mim e eu achava que não era tão boa. Eu sou uma pessoa, desde pequena, eu sou calma, eu sou devagar, eu sou uma pessoa no meu tempo, né? Eu não gosto de coisas aceleradas, de muita movimentação, de desespero, agonia. Eu não sou essa pessoa. Só que a sociedade valoriza esse tipo de pessoa. A nossa sociedade valoriza pessoas que são desesperadas, que são agoniadas, que tá no 220, né? Pessoas assim. E eu não me enquadrava. Então eu achava que a minha Peraí, já eu falo com você, XX, né? XXZZ. Eu vou comentar isso que você trouxe aqui. Então, eu achava que isso era algo ruim em mim, de ser uma pessoa calma, de ser uma pessoa mais devagar. Só que eu entendi que isso também é uma qualidade. Porque eu posso fazer coisas que demandam muita paciência, que outras pessoas não faria. Né? Essas pessoas que são agoniadas, por exemplo, elas não fariam uma coisa que demanda tempo, que demanda minuciosidade, detalhes. E eu já sou boa nisso. Então, eu comecei a aceitar as minhas características. Então, essa autoaceitação precisa acontecer para depois a gente começar a falar de manifestação. As pessoas querem manifestar a vida dos sonhos sem uma mudança interna. E eu não acredito nisso. A gente precisa mudar, a gente precisa se aceitar, a gente precisa se amar. Então, o segundo pilar é o pilar da cura, né? Do amor próprio, da autoaceitação, do auto-perdão. Então, a cura que eu falo é o auto-perdão, a liberação de todas as dores emocionais contra você mesmo, que você mesmo fez contra você. Então, esse é o segundo pilar. E aí, o terceiro pilar é da meditação, né? Da reconexão com quem a gente é de verdade, que é a consciência divina, né? Então, eu sempre, na minha mentoria, eu ensino a meditação do Dr. Joe Dispenza, que é a meditação do ponto zero. É uma meditação bem simples. Eu faço ela em 15 minutos, 20 minutos no máximo, que é você entrar no estado zero, no estado profundo, de reconexão com a fonte maior.
A gente precisa saber que a gente é a fonte. Então, essa é o terceiro pilar, a gente saber que a gente é a fonte, que a gente é maior que esse personagem que nós estamos aqui, né? Deixa eu tirar a dúvida do XX aqui. Que nunca vai mudar. XX, se você estiver me ouvindo ainda, uma coisa que eu considero extremamente importante dentro de relacionamento amoroso é o amor próprio, que é o que eu já estava falando. Então você precisa se escolher, você precisa se amar. Ah, mas eu amo essa pessoa, eu amo ele, eu quero ele de volta. Ok, você pode querer a pessoa, mas a pessoa, ela só vai te escolher se você se escolher. Então, por exemplo, né, algumas frases que eu acho importante. Primeiro, a autoaceitação. Você se amar do jeito que você é, você se aceitar do jeito que você é. Então, você vai dizer, eu me aceito do jeito que eu sou, né? Eu me amo do jeito que eu sou. E aí depois você pode falar o nome da pessoa e falar assim, eu sou amada por essa pessoa, ou independente dessa pessoa, né? Essa pessoa me vê, essa pessoa me enxerga, essa pessoa me valoriza, essa pessoa me escolhe, porque eu sou escolhida. Antes de você ser escolhida por outra pessoa, você tem que se escolher. Eu sou escolhida, você tem que falar, eu sou escolhida. E aí você pode colocar, eu sou escolhida por fulano, né? Porque daí é a manifestação de pessoa específica. Você pode fazer isso. Eu não gosto de fazer dessa forma. Por quê? Porque eu acredito que pode ser que exista alguém melhor do que essa pessoa que eu quero. Então, eu sempre vou colocar o meu eu no pedestal. Sempre vou me colocar no pedestal. Então, eu quero essa pessoa que não me quer, por exemplo. Essa pessoa que não me quer. Então, por que eu tô querendo essa pessoa ainda, se ela não me quer? Se ela não me quer, tem alguma crença de rejeição ainda dentro de mim. Então, eu vou curar essa crença de rejeição. E aí, eu vou me amar. Eu vou me escolher, eu vou me aceitar. Naturalmente, essa pessoa aqui... Se realmente existe uma conexão verdadeira entre vocês, ela vai voltar a olhar para você. Mas se não existe essa conexão verdadeira, você vai atrair uma pessoa melhor. Então, você pode manifestar uma pessoa com as características que você deseja também. Você não precisa ficar focado. Porque uma coisa que eu aprendi nesse negócio de manifestação de pessoa específica é que existe uma crença de escassez, né? De que tem que ser aquela pessoa. Se não for aquela pessoa, não vou ser feliz. Não existe isso. Existem muitas pessoas no mundo. Então, e existem pessoas que estão mais alinhado com quem você é hoje, né? Uma coisa que mudou muito pra mim na minha vida, em relação ao relacionamento amoroso, é que quanto mais eu ficava melhor, né? Eu não sei nem como fala isso, mas quanto mais eu melhorava como pessoa, quanto mais eu me amava, quanto mais eu me valorizava, mais as pessoas saíam da minha vida. E eu achava que isso era ruim no começo. Só que hoje eu percebo que as pessoas que se aproximam de mim são pessoas que estão alinhadas a mim. São pessoas que me respeitam, são pessoas que me aceitam, são pessoas que me amam de verdade. Não, o XX não precisa. Não precisa. Eu compreendo a sua dor.
eu compreendo a sua dor. Eu acredito, assim, que não seja fácil, né, o que você esteja vivendo. Mas, assim, um conselho, foca em você. Solta essa pessoa. Se você ficar presa nessa pessoa, é pior. Se você tentar prender essa pessoa, é pior. Solta. Foca em você. Confia, né? Confia que vai dar tudo certo, né? Que se não for essa pessoa, vai ser uma pessoa melhor, né? Ou pode ser que seja essa pessoa, tá? Mas solta, foca em você, foca em se amar, em se cuidar, né? Em cuidar do seu mundo interior, porque é isso que conta, na verdade, né? Porque o porquê que desgastou o relacionamento? Por conta de problemas emocionais, né? Provavelmente... que bom, se continua se falando, existe uma amizade, existe uma conexão. Então pode ser que você consiga manifestar essa pessoa pra você novamente, né? Mas faz isso, eu garanto pra você que se você focar em você, não só essa pessoa vai te querer, quanto outras pessoas vão te querer. Então, se aceita, se ama. Existem várias técnicas, né, para você poder fazer isso. Uma técnica que eu gosto muito, que eu ensino, é uma técnica da Louise Hay, que é a cura através do amor, né? Que é você olhando no espelho. E você olha no espelho e você fala para você mesma o quanto você se ama, o quanto você se admira todos os dias. A hora que você acorda de manhã e antes de dormir. Isso, a cura através do amor. Eu não sei se é um livro dela com essa frase, mas ela ensina isso. A cura através do amor. Então você vai se amar. Olha no espelho e você vai se amar. Você vai se elogiar todos os dias. Por pelo menos 21 dias faz isso. No mínimo 21 dias, tá? Porque o nosso corpo ele demora 3 meses para se reprogramar, para todas as células se transformar. Então são 3 meses, mas no mínimo 21 dias. Vai fazendo isso. O ideal é fazer para sempre, né? Eu não gosto de colocar tempo muito, assim. O ideal é você fazer pra sempre. Que a gente sempre tem que estar se olhando, sempre tem que estar se amando. Mas faz no mínimo 21 dias que eu garanto pra você que a sua frequência vai mudar. E isso essa situação sua vai melhorar. Tá? E solta, é uma coisa que eu tive muito dificuldade, né? Quando eu assisti o Hélio Couto, né? Faz um tempão que eu assisti o Hélio Couto, eu assisti o Caminho das Palestras umas 3 vezes. E eu fiz 13 ondas de ressonância harmônica, né? Não sei se vocês conhecem o Hélio Couto, mas uma coisa que ele fala muito e ele insiste muito é no soltar. E eu não sabia o que era soltar, eu não entendi o que era isso. E soltar nada mais é do que você confiar. Confiar. Você confia. Você confia que vai fluir. Vai dar certo. Que você vai... que se não for essa pessoa, vai ser outra. Mas que vai dar certo. Entende? E que pode ser que não dê certo também agora. Que dê certo daqui um tempo. Daqui 1 ano. 2. Então, essa é a parte mais difícil de quem estuda a lei da atração, de quem estuda manifestação, de quem estuda física quântica, autoconhecimento. É entender, foi difícil para mim também, é entender que as coisas às vezes não acontecem na hora que a gente quer. Isso não significa que a gente não manifestou, entendeu? Porque tem um delay no mundo, né? Existe um delay aqui no mundo, um atraso. Então, pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2, né? Pode ser que demore 10. E aí é confiar mesmo, não tem o que fazer. É confiar, é trabalhar a confiança, né? Tanto a confiança na vida, a confiança no processo, quanto a confiança em si mesmo. Confiar que você é merecedora desse amor. Entende? Você é merecedora de viver um amor, merecedora de viver um amor, né? Um relacionamento amoroso, bom, satisfatório.
Então é isso, é confiar. E aí isso é um processo interno, Não adianta eu falar aqui e você só guardar intelectualmente, é um processo interno mesmo. E aí o último, não sei se é o último pilar que eu tava falando, dos pilares da manifestação, além da meditação, né, dessa reconexão. A meditação ajuda muito a gente a confiar, mas o autocuidado, né? Tem a parte do autocuidado que é importante. O autocuidado nada mais é do que você cuidar do seu corpo, né? Cuidar do seu corpo. Quando você cuida do seu corpo, basicamente você também está cuidando da sua alma. Então, olhar pro seu corpo também. E a reprogramação mental. A reprogramação mental, eu trabalho ela com áudios, né? Então, eu faço ela em áudios. E existem algumas outras técnicas que eu reprogramo a mente das pessoas, né? No meu processo de mentoria e com as minhas clientes, que é em áudios. Só que o áudio sozinho ele ajuda, mas sozinho ele não demora muito tempo para você conseguir obter um resultado. Então, essa reprogramação mental de colocar coisas boas dentro de você, eu gosto muito do áudio, mas eu também gosto muito de você mesma. Então, você mesma vai falar para você, vai falar para o teu corpo, vai ensinar o teu corpo a sentir de outra forma. Então, são algumas técnicas que eu utilizo para isso, né? Que é ensinar o corpo. Eu tô trabalhando em alguma outra técnica para ajudar, porque já foi compreendido que é o corpo que manifesta. Então, a gente tem que procurar trazer sempre pro corpo a emoção, a sensação, né? Então, sentir a emoção, né, de forma profunda. Uma forma também que eu gosto bastante é colocar uma música que eu goste, que traga uma emoção, né? Não só uma música que eu gosto, que eu acho legal, mas no sentido de emocionar, de me emocionar e falar o que eu quero. Então, isso também ajuda na reprogramação mental, né? Você pode colocar uma música, olhar no espelho e falar as coisas que você deseja. Então, você pode falar: eu sou amada, eu sou livre, eu sou ilimitada, né? Então, isso vai ajudando no processo em reprogramar o teu corpo, né? Isso vai se alterando e você vai se tornando uma outra pessoa, que é o que o Dr. Joy traz, né? No livro dele, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então, nesse livro, o Dr. Joy Dispenza, ele fala muito sobre o hábito. E o hábito é uma emoção repetida, muitas vezes. Então, você vai aprender a repetir emoções boas, né? Então, sentir. Quanto mais você sente emoções boas, mais o teu corpo vai entendendo que você está vivendo uma vida boa. E aí, naturalmente, você vai manifestando. Então, você não precisa escolher: quero isso, vou manifestar isso. É uma coisa de dentro para fora. Você vai manifestar tudo. Toda a tua vida vai ser manifestação. Ai, que bom, XX. Por nada. Um beijo para você. User, como funciona o quê? User. Boa tarde, Tatiane, tudo bem? Santos, Tatiane Kelly Santos. Meu nome é Tem Santos também. Para fazer a pergunta. Para fazer uma pergunta, pode perguntar. Boa tarde. Manifestação. Manifestei 2.000! Uhul! Que alegria! Eu fico alegre por você. Que maravilha! Nossa! Fico muito contente.
muito feliz mesmo de ver as pessoas manifestando. O que... Eu não entendi o que você quer, user. Aqui eu tô falando sobre manifestação e sobre terapia, né? O quão importante é a terapia. Ai, segue lá, Tati. Segue sim. Entendeu? Tô falando sobre isso, user. Manifestar a nossa realidade, né? De forma consciente, mas como a gente já entendeu, né? Eu acredito que muitos já entendeu que a gente manifesta quem a gente é e não o que a gente quer, então a gente tem que mudar o quê? O nosso ser. Então, para mudar o nosso ser, precisa do quê? A gente precisa de autoconsciência, a gente precisa de cura, de auto-perdão, a gente precisa meditar e se reconectar com o todo, com a fonte, a gente precisa entender quem nós somos de verdade e a gente precisa trabalhar o nosso corpo, que é o autocuidado, né? E a reprogramação mental tá aqui, na verdade, que é o autocuidado do corpo, né? Você fazer uma massagem com pensamentos... já intencionando reprogramar o teu corpo. Então imagina você ir numa massagem, por exemplo, uma massagista. Você vai sentir a massagista te massageando, você vai sentir a ocitocina, vai liberar endorfina, vai liberar serotonina no teu corpo e você começa a pensar assim: eu sou feliz, eu sou boa o suficiente para o mundo, eu sou amada, eu sou... Entende? Então, a manifestação, ela é o resultado de uma reprogramação. Então, tudo que você está fazendo, você precisa ir reprogramando, se reprogramando. Então, vou tomar um banho gostoso hoje. Um banho de lavar a alma. Aquele banho que a mulher lava o cabelo, que toma um banho de rosas... Né, aquele banho bem gostoso, aquele banho que você esfolia o seu corpo inteiro. E aí, no processo, você vai mentalizando que você é linda, que você é maravilhosa, que você é especial, que você é filha do Criador, que você é amada, profundamente amada. E aí, isso é aí que entra. Não adianta você só mentalizar. Entende? Afirmar. Eu não sou contra a afirmação robótica. Cada um faz o que quer da vida. Entende? Eu tô trazendo aqui o que faz sentido pra mim. E o que funcionou pra mim e o que funciona pras minhas clientes, pras minhas mentoradas. Porque se o corpo não sente... Porque, na verdade, por que a gente gera um trauma? Porque é o impacto emocional, de alguma forma. Então, a gente precisa trazer um impacto emocional positivo pro corpo para aquela informação entrar de uma vez. Porque a repetição, ela vai reprogramar a sua mente. Só que vai demorar quanto tempo? Entende? Demora mais, normalmente. Reprograma, mas demora mais. Por quê? Porque, por exemplo, porque nós que já somos adultos, a gente já tem uma programação instalada. Então é por isso que demora mais. Agora quando uma criança, por exemplo, escreve, né? Por exemplo, o professor fala assim, ou a mãe da criança fala assim, escreve 100 vezes que você é perfeita. Eu sou perfeita, eu sou perfeita, eu sou perfeita. Já programou a criança, que é rápido. Oi, Tati. Então, que eu tô nesse caminho desde 2012. Eu tenho 38 anos, tem 13 anos. Só que eu percebi assim que eu fui despertando aos poucos, sabe? Não foi de uma vez. E eu ainda sinto que eu tô em processo de despertar, porque toda vez que eu entro e mergulho nesse mundo, eu tenho um salto de consciência de novo, diferente, sabe? Então eu vou despertando um grau a mais, é meio que nesse sentido. Então a primeira vez que eu despertei foi com ayahuasca. Já bebeu ayahuasca?
Eu bebi por 1 ano ayahuasca. Tem muito tempo. Foi em 2013. Aí eu comecei a perceber que existia outros mundos, outros universos. Foi importante para mim beber o ayahuasca. Naquela época me tirou assim de prisões emocionais, né, muito profundas que eu tava. Só que eu não indico, tá? Eu tô falando aqui que eu fiz, mas eu não indico. Por que eu não indico? Por mais que eu tenha gratidão e carinho pelo ayahuasca, eu considero uma prática muito forte, assim, muito... Porque o despertar eu prefiro que seja devagar mesmo. Eu prefiro com meditação, aos poucos. Porque quando você, por exemplo, não tem acesso às suas sombras e de repente você tem acesso a todas as suas sombras, isso pode traumatizar. Que foi o que aconteceu comigo, entende? Eu fiquei traumatizada por um tempo. Assim, demorou um tempo para eu poder voltar ao normal. Então, eu prefiro que seja devagar mesmo, aos poucos, porque senão traumatiza, né? Então, eu gosto da meditação. A meditação, ela traz um estado de consciência já muito maravilhoso. Não precisa. A não ser que a pessoa seja uma pessoa assim... mais materialista, sabe quando... Não materialista no sentido de gostar de dinheiro, que isso daí eu também gosto. Não tô falando nesse sentido. Tô falando materialista no sentido da pessoa enxergar a vida muito no plano material. Achar que a vida é só plano material, nesse sentido. Se essa pessoa for desse jeito, talvez o ayahuasca seja bom. Porque daí vai abrir a pessoa, sabe? Agora... eu já tinha uma certa noção, sabe, do mundo espiritual, eu já tinha uma certa consciência, uma certa sensibilidade. Então o ayahuasca para mim foi muito pauleira. Então eu fiquei assim um pouco com o pé atrás por um tempo. E hoje eu não tomo, não indico também, assim, só se a pessoa quiser, aí ok. Mas eu prefiro a meditação, que eu acho que a meditação é mais leve e você tem um controle maior, né, da sua consciência. Então é isso. Aí depois eu fiz as ondas do Hélio Couto. Eu fiz 13 ondas do Hélio Couto. E a ressonância harmônica foi muito boa pra mim também. Mas... até eu entender que era eu que criava a minha realidade, né? Enquanto eu fazia a ressonância, eu achava que o Hélio que criava. A gente sempre tem essa visão, né? De que é ele que cria a realidade pra gente. Mas daí, conforme eu fui pedindo nas ondas que eu queria ter consciência, que eu queria despertar, e que eu queria acessar a minha centelha divina, aí eu fui tendo essa consciência cada vez mais e entendendo que era eu que criava. E aí eu fui me conectando cada vez mais. Só que esse processo de reconexão com a consciência, sem a limpeza das sombras, dos traumas, das dores, das tristezas, né? Que sombra aqui eu vejo como emoção, tá? Sem essa limpeza do inconsciente, né? Não adianta muito, sabe? Na minha experiência, eu acredito que tem que ser as duas coisas. Se reconectar com a consciência maior, com a centelha divina, e limpar o inconsciente. Precisa limpar, curar, né? Se autocurar. Então eu fui conseguindo dessa forma. Hoje, pra mim é bem tranquilo, assim, não me envolver mais, não me afetar mais, não me deixar, não permitir me abalar, sabe, pelas coisas, porque eu limpei tanto que eu entrei num estado, né, de consciência, assim, não vou dizer um estado de consciência puro ainda, 100% puro, mas é um estado de paz, né, eu consigo estar em paz, mesmo no caos, né, eu consigo estar em paz. Então, eu busquei muito por isso, né? Porque
esse controle, esse autocontrole para mim sempre foi muito importante, porque eu era uma montanha russa, sabe? Eu tive depressão, suicida há muito tempo atrás, né? Quando eu era jovem, quando eu tinha 20 anos, né? Então eu tive depressão, então era uma montanha russa, assim. Ou eu sentia muito feliz, muito alegre, muito animada lá em cima, ou era muito para baixo, muita depressão, muita tristeza, muita dor, muito ressentimento. Então era muito tudo. Então eu queria muito chegar no estado de paz absoluta, sabe? É óbvio que se acontecer alguma coisa, né, assim, algo muito que muda muito, não tô dizendo que eu não vou me alterar, mas eu consigo ter um controle, sabe? Deixa eu colocar a música. A meditação é muito boa mesmo. Ai, que bom. Fico feliz, Tati. Eu agradeço. O que mais? Vocês querem fazer perguntas? Quer fazer alguma pergunta? Então, reprogramar a mente, reprogramar para mim, tem a ver com reprogramar o corpo, não só a mente, né, inconsciente. Pode falar, Tati. Isso. Você tem que acreditar que já deu certo. Tem que acreditar que já deu certo. E para acreditar que já deu certo, você precisa mandar essa informação para o inconsciente. E aí é aquilo que eu falei, é trazer para o corpo. Não, tem que acreditar, você tem que viver no final, né? Acreditar que já deu certo, que já é seu. Sentir, uma coisa que eu gosto muito de sentir é o sentimento do sucesso. Então, você pode fazer uma reprogramação em áudio, né? Que eu faço em áudio também. Faço para mim, faço para os meus clientes, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que o áudio me ajuda a concentrar, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de concentração. Então, o áudio me ajuda a concentrar. Quem tem facilidade em se concentrar, beleza. É só você sentar, respirar e você sentir o sucesso. Então você vai afirmar que você já é bem-sucedida, que você já tem sucesso, que o seu projeto já está fazendo sucesso, que muita gente já está gostando. É assim, né? Você vai falando as frases de acordo, que não tem frase certa, tem aquela que faz sentido para você, entende? Né? Sempre no presente, sempre no eu tenho, eu sou, né? Sempre é no presente. E
Então, eu cobro R$ 97 o áudio, para fazer o áudio. Eu faço ele na minha voz, com uma musiquinha e uma frequência de fundo, e depois eu coloco lá no meu canal do YouTube e eu compartilho ele só com você. Daí só quem vai ter o seu áudio é eu e você, tá? Que daí ninguém vai ter o áudio. E aí você vai ouvindo o áudio, né? Eu sou bem-sucedida, eu sou um sucesso, eu sou realizada, profissionalmente realizada. Eu sou feliz profissionalmente, a minha vida profissional deu certo, eu consegui, eu venci. Então são palavras muito positivas que vai ir entrando no seu inconsciente. E aí e você vai confiando. Eu coloco também palavras de confiança, né? Que é eu confio em mim mesma, eu confio na vida, eu confio no processo da vida, eu confio em Deus, se você gosta de chamar de Deus, né? Posso falar, eu confio na fonte divina, né? Porque a gente tem esse receio de confiar. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos. Pai, eu vibro esse todo dia. Pai, eu não entendi o que você quis dizer com pai. Ah, agora eu entendi que você fala pai ao invés de Deus, né? Ah, entendi, agora eu entendi. Nossa, eu entendi. Então, aí você coloca, eu coloco, aí você me manda mensagem, você vai lá no meu Instagram, Lidiane Malaquias com Z, @Lidiane Malaquias com Z. No link da minha bio tem a do WhatsApp. Ai, vai acabar a minha live. Tá, beleza, já entendi. Tem um link, vai acabar a minha live aqui. Da minha bio, no link da minha bio tem o meu WhatsApp, você me manda mensagem no WhatsApp. Daí a gente vai conversando e daí eu vou alinhar com você as palavras que você deseja, que faz sentido para você. E aí, de Arapongas, Paraná. Sou do Paraná. E aí a gente daí eu faço para você e te envio para você no seu WhatsApp e você já começa a fazer. É R$97. Eu gosto muito, eu fiz para várias pessoas, muita gente gosta. Muita gente teve... Eu tenho uma cliente que ela fez um processo de transição de carreira e eu ajudei ela no processo de transição de carreira só com áudio. E hoje ela tem muitos clientes, tem mais clientes que eu, inclusive. Só que eu fico muito feliz, é muito gratificante ver que o meu trabalho ajudou ela. A minha live vai cair, eu imagino. É a primeira vez que eu faço live aqui, mas o TikTok me deu um tempo. Então, se você tem interesse em algum serviço meu, né, quer um acompanhamento de perto, vai lá no meu Instagram, Lidiane, @Lidiane Malaquias com Z. Me chama no WhatsApp, tem um link lá que vai direto pro meu WhatsApp. Me chama e a gente conversa. Tá bom? Eu vou desligar agora porque eu acho que vai cair. Tem 3 minutinhos. Beleza, Tati? Beleza. Eu tô com... Se alguém estiver vendo ainda, eu tô com 5 vagas para mentoria. Eu vou pegar 5 vagas agora, que a minha mentoria dura 8... São 9 semanas, dá 2 meses. Então, novembro e dezembro. Então, quem tiver interesse na minha mentoria também, me manda mensagem lá no WhatsApp, a gente conversa. E daí eu falo pra vocês tudo que vocês precisam saber por lá.
A mentoria é um acompanhamento de perto, né? Então é bem interessante também o acompanhamento. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Um beijo, Tati. Obrigada. Me manda mensagem lá, tá? Vou ficar te esperando. E eu volto a fazer mais live aqui pra vocês, pra gente falar mais sobre o assunto. Tá bom? Tchau, tchau pra vocês.